Estamos começando, pessoal do Face, estamos começando 60 minutos a partir de agora. Hoje é dia 14 de fevereiro. Estamos aqui ao vivo nos estúdios da Cidadania, a rádio comunitária da Estância Turística de Avaré. A Aquarela do Brasil está mostrando aí que está começando os 60 minutos. Vamos lá. 13h04, muito boa tarde, estamos começando um pouquinho mais cedo hoje, os 60 minutos aqui na Cidadania FM 104.9, também no seu, além do seu rádio, no seu celular, através da Radiosnet, aplicativo gratuito que você consegue baixar na internet, e também através do TuneIn. Temos também o www.radiocidadania.com.br, nosso blog da Cidadania, com cerca de 1.100 postagens para você curtir e navegar no blog da Cidadania FM. E ao vivo pelo Facebook, o pessoal já está chegando, um abraço a todos os amigos do Face, já está um horário tradicional aí de transmissão ao vivo através dessa importante ferramenta tecnológica. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os amigos, amigas, aniversariantes desse dia 14 de fevereiro. Estaremos mostrando as notícias daqui do Brasil e do mundo. Um resumo do que aconteceu ontem na sessão de Câmara da Câmara Municipal de Avaré. Também estaremos mostrando as notícias dos blogs noticiosos, fazendo a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré e também falando de Brasília, através da EBC, nossa parceira, Empresa Brasil de Comunicação, trazendo as principais informações. E essa semana termina o horário brasileiro de verão. Estaremos mostrando história hoje, sempre trazendo um assunto importante. Hoje é dia de São Valentim, que é dia dos namorados para muitos países, inclusive para os Estados Unidos. Lá teve um massacre que nós vamos mostrar no História Hoje, o massacre de São Valentim. Como tudo nos Estados Unidos, Titonelli, acaba em filme. Teve filme também sobre a máfia abordando essa questão do massacre de São Valentim. Entre outras informações, estaremos trazendo as principais informações importantes para o seu dia a dia. Muito boa tarde, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h07, mandando um abraço para quem aniversaria hoje, o Juca Bala, aniversariante de hoje, amigo aí do Titonelli, né, Tonelli? Um abração pro Juca, nosso amigo também. A Milena, que trabalhou na Câmara, faz aniversário hoje, não está mais lá. José Carlos também aniversaria hoje, José Carlos Leme, Arlete também. A Nathalie Oliveira Mesquita, Terezinha Alves e Antônio Lourenço Acosta, aniversário de casamento. Antônia Cléria e Décio Bovolenta, aniversário de casamento também. Ana Maria Pereira e Marilda Pereira Rocha, todos os aniversariantes de hoje. Parabéns a todos e a todas. E os amigos do Facebook, tem o Flávio Leandro Franzolin, que é filho do professor Franzolin, recentemente falecido. A Margarete de Fátima Oliveira, o Fábio Kiyoshi Sama, a Pamela Felipe Mazzi, também a Janaína Marlon Rotelli Pavanelli, Ivana Gonçalves Santos, tem também aniversário do jornal Investigador-Chefe, Jaime de Lima Duarte, William Saraiva Araújo, Gabriel Rodrigues, Eliel Oliveira, Ismael Ferreira, Ubi e Adriana, casal, né? Ítalo Reis
também a Milena Franconeri e João Tomazelli. João Tomazelli é colega de turma nosso aí, todo mundo já de cabelinho branco, viu, Tetonelli? Que coisa, não? Como passa o tempo, a turma de 1973 aí, da Escola Paulista de Medicina, né, da Universidade Federal de São Paulo. Bons tempos, né? Aqueles tempos que os cabelos eram fartos e escuros, né? Pois é, a vida é essa, mas também muito menos experiência do que hoje, né? Tem que ter alguma vantagem com o evoluir da vida, né? A gente vai ficando mais paciente, mais experiente e assim por diante. Já fizemos também muitas coisas, só de cidadania, 14 anos aí, né? Mais de 14 anos, 20 anos na verdade, contando aí um período pré-2002, quando foi oficializada a rádio. Eu já estou com mais de 20 anos de rádio, viu, Tetonelli? Você está com 30, né? Eu estou com uns 20 anos de rádio aí. A rádio, naturalmente, radialista amador, com muita alegria, na verdade. Um abraço para o nosso amigo Marcelo Nassif, que mandou um texto aqui, né? Que depois a gente vai ver, né? Um texto que a gente precisa ler para ter a noção exata aí do que o Marcelo está passando para a gente, exatamente sobre a questão da assistência farmacêutica. Daqui a pouquinho a gente detalha isso. São 13 horas e 10 minutos aqui na Estância Turística de Avaré. Vamos ver se vai chover hoje, para variar. Vamos dar uma olhadinha. E daí, homem do tempo, chove ou não chove hoje? Ele acha que não, homem do tempo. Então vamos ver aqui, ó, 28 de máxima, 19 de mínima. Há uma possibilidade de apenas 3 milímetros de chuva e será na parte da tarde. Possibilidade de 58%. Então pode ser também que não chova, segundo essa possibilidade aí, né? Nós teremos então a temperatura mínima de 19, a máxima de 28, o vento soprando a 13 km horários, umidade relativa do ar entre 80% e 58%, o sol nascendo às 7h04 e se pondo às 19h55, segundo o horário brasileiro de verão, que está aí nos seus estertores, né, nos seus finalmente. Esse final de semana teremos aí um sábado para domingo, um dia de 25 horas aí. Para quem vai para a balada é uma maravilha, né? Para quem não vai para a balada também é uma maravilha, que você pode dá para assistir quase um filme, né? 1 hora a mais, né? Dá para assistir um filme a mais aí, para quem gosta de filme, ou para quem gosta de novela, ou para quem gosta de seriado, né? 13 horas e 11 minutos, vamos direto a Brasília com a primeira informação, com notícias aí para todos nós. Vamos lá. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Cronograma para saque de conta inativa do FGTS será divulgado hoje. O governo do Espírito Santo inicia processo de demissão de 161 policiais militares. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Os brasileiros que têm saldo em conta inativa do FGTS conhecerão hoje o cronograma e os procedimentos necessários para ter acesso ao dinheiro. O governo anunciou a possibilidade do saque em dezembro do ano passado, em meio ao lançamento de um pacote de medidas para estimular a economia. Para evitar uma corrida às agências da Caixa Econômica Federal, a administradora do FGTS, o calendário deve ser de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. A Polícia Militar do Espírito Santo informou que fará a publicação hoje, no Diário Oficial do Estado, da instauração dos primeiros inquéritos policiais militares e de procedimentos demissionários dos envolvidos no aquartelamento dos agentes. De acordo com a Polícia Militar, 161 policiais serão demitidos. Os procedimentos têm prazo inicial de 30 dias para serem concluídos. A Polícia Militar anunciou também o indiciamento de 703 agentes pelo crime de revolta. Se condenados, a pena de 8 a 20 anos de detenção em presídio militar e a expulsão da corporação. O conselheiro de segurança do presidente americano Donald Trump, Michael Flynn, renunciou. As informações com a Adriana Brandão, da Rádio França Internacional. O general não ficou no cargo nem um mês e sua demissão, confirmada na madrugada desta terça-feira, é um golpe para o novo presidente dos Estados Unidos. A imprensa americana revelou que Flynn teve contatos indevidos com a Rússia
enquanto o presidente Obama ainda estava no cargo. No momento em que Washington impunha sanções contra Moscou por conta do ataque cibernético durante a campanha eleitoral americana, o general assegurou ao embaixador russo em Washington que o novo governo dos Estados Unidos seria muito menos severo. Na sua carta de demissão, ele reconheceu ter enganado inadvertidamente o vice-presidente eleito Mike Pence e outras personalidades sobre essa discussão com o embaixador russo. A demissão é vista como uma revanche para a imprensa americana, acusada frequentemente por Trump de mentir. Flynn será substituído interinamente pelo general da reserva Joseph Kellogg. Edição Paulo de Castro. Apresentação Márcia Dias. Trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 15 minutos, conosco a NT Chaveiro, o Nelson. Ô Nelson, abração, 997611501, 24 horas, hein? Pessoa de Chaveiro, não abriu a porta da frente da casa, chama o Nelson aí. Tem chave codificada para alto também, abertura residencial. Ele fica na Avenida Paranapanema 267, lá o telefone fixo é o 3732-1779. Também conosco a unidade de diagnóstico e imagem, ressonância magnética, nosso amigo Dr. Ronaldo Avidala, ali pertinho da Santa Casa, na Mato Grosso, número 800, 3732-3264, todos os dias, segunda a sexta, das 7 às 18, atende particular, atende convênio, tem 2 equipamentos, pessoal especializado, uma equipe fantástica, né? São os nossos amigos que colaboram aqui com a programação da cidadania, a verdadeira rádio comunitária. Antigamente a gente falava isso, né? A verdadeira rádio comunitária, estava cheio de rádio sem autorização. Hoje nós temos a concessão até 2024, quando eu e Titonelli vamos comemorar aqui em 2024 a nossa o quê? A nossa vida, né? Porque se tiver até lá ainda disposto, seria maravilhoso, não? Vamos então aqui a um resuminho do que aconteceu ontem na Câmara. A Câmara teve uma sessão ontem interessante, pela segunda sessão, não teve projeto do Executivo, viu, Titonelli? Não teve nada de projeto. Não estão mandando, na verdade tem projetos caminhando lá nas comissões para ser votados, mas teve muitas indicações, teve também muitos requerimentos, um bom debate, praticamente com exceção de um vereador, quase todos se manifestaram. Essa Câmara está um pouquinho diferente aí, um pouquinho diferente da Câmara anterior, todos estão se interessando aí em usar a tribuna livre, a palavra livre, e isso é bom, né? É bom porque você conhece o pensamento de todos lá. E nós apresentamos aí alguns requerimentos, algumas ideias. Uma delas é querendo saber quantos servidores municipais estão em licença médica e quantos estão com restrições laborais, restrições ao trabalho, que é uma informação que a gente tem, que tem secretarias como da Educação com dificuldade, inclusive, para montar todo o seu esquema de trabalho em razão do número grande de servidores em licença médica ou com restrições ao trabalho. Convidamos também, através de requerimento, a senhora Sandra de Fátima Teodoro, que é esposa do ex-vereador Tucão e atual secretária da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, para expor as suas ideias oportunamente lá na Câmara Municipal. Uma preocupação muito grande que chegou até nós, que possa haver intenção da Prefeitura terceirizar a merenda escolar, o que eu acho bastante complicado. Então nós fizemos um requerimento e lembramos que em 2005 a 2008 houve terceirização, na época o prefeito era o senhor José Benedito Silvestre, e não foi uma boa experiência, né? Todo mundo se lembra. Eu tenho uma imagem que ficou na minha retina, bonito isso, hein? Na minha memória, que um vereador, eu não era vereador na época, levou um pãozinho dentro de um saquinho todo bem guardadinho, todo embolorado. Esse foi o resultado aí
da terceirização da merenda. E houve inúmeras denúncias em todo o Brasil, onde terceirizou a merenda, a coisa não foi fácil. Descobriram o cartel e essa coisa toda. Então, eu não acho que é uma boa pensar em terceirizar, mas eu não sei se isso vai acontecer, né? Não sei se isso vai acontecer, por isso que a gente está perguntando se o Executivo tem essa intenção. E também, uma sugestão que partiu aqui da rádio, até uma nossa ouvinte, que mora nas imediações ali da CAIC, pediu para que o prefeito coloque mais bancos na CAIC. É verdade, está observando poucos bancos lá, e aí é um lugar muito aprazível, né? Não só para caminhar, para fazer lazer, tem gente que leva o cachorrinho para dar uma volta, leva a criançada para brincar, tem academia lá, para pessoas com deficiência, assim por diante. Muito legal, né? Um lugar que deve ser bem aproveitado pelos alvarenses. E a rua Antônio Gomes Amorim, que me deram a dica, fui lá ver, cada panela, Titonelli, erosão aquilo lá é cratera, né? Nem buraco. E eu fiz uma experiência, fiz o caminho da roça aí do Titonelli, que eu fui até o Duílio Gambini lá com o meu carro, sábado de manhã, e contei os buracos, só os buracos grandes, deu 100, do início até lá, passou de 100, se for até o Golfo, então ultrapassa. Não contei os buracos pequenos, só os grandes, impressionante, é um rally, viu, para chegar lá, e o Titonelli que me falou, tem toda a razão aí, e tudo isso nós abordamos ontem. Teve também vários vereadores se manifestando contra a realização do carnaval, pelo menos 3 ou 4 vereadores se manifestaram, e várias coisas foram colocadas, por exemplo, o pouco tempo para organizar, quanto de recurso, que não está claro quanto que vão gastar, né? E se a prefeitura está com pouco dinheiro, por que fazer carnaval? Foram todas perguntas que vários vereadores fizeram lá, e a gente concorda em gênero, número e grau aí, que eu acho que não é uma hora propícia para se gastar dinheiro com carnaval. Deixa eu mandar um abraço para as pessoas que estão acessando a nossa página, o Sandro Oliveira da Cunha, a Ieda Maria Cruz Medalha, também o Hélio Pereira, a Nilza dos Santos, a Cris Faria da Costa, Sol Queiroz, Sol, acho que trabalhou aqui na rádio, Sol, né? Solange ou Sol Queiroz, é isso? Depois ela pode me confirmar. Eu acho que ela está em Sorocaba, se não me falha a memória, hein? O Marcelo Nassif também acessou, a Suzy Bonan, e a Sol mandou um abraço para o Silvano, Olímpia, Lidiane, Yuri, Luísa, Laura, Silmara, Leonardo, Dani, Estela e Milena. Opa, quase que deu um time de futebol aí, viu? Um abração para a Sol Queiroz, obrigado aí pelos elogios aí, né? E todos que desejaram boa tarde a vocês também. O Samuel Rodrigues de Campos está em São Paulo, de olho nas notícias de Avaré. Um abração aí, Samuel. Se não me engano, foi você que me perguntou sobre o lago da Berta Bambarte, né? Lá da Brabância. Eu andei me informando, segundo o projeto da duplicação da SP255, não vai ser mexido naquele lago, só naqueles da entrada da cidade, em razão da programação das obras lá, que tem que fazer uma rotatória grande, aquela coisa toda. Então o Lago da Brabância não seria mexido. Um abraço para você aí de São Paulo, e obrigado por estar nos acompanhando e sabendo as notícias aqui da cidade. Ontem também outros assuntos foram abordados lá na Câmara, o Disque Saúde, viu? O Disque Saúde foi bastante defendido lá, e houve uma crítica muito frequente entre vários vereadores, dizendo que, da maneira como foi feito, não poderia acabar o Disque Saúde, que não foi uma boa opção do governo. Inclusive, foi dito também que no plano de governo de Jô Silvestre está dizendo que ia manter o Disque Saúde. Agora chegou o doutor Roslino e simplesmente mandou parar com o Disque Saúde. E as filas estão aí acontecendo, pelo menos ao que consta, é o que está havendo. Então houve bastante crítica por parte dos vereadores. Houve também, além do convite, a Sandra de Fátima Teodoro, que é a secretária dos comércios que nós fizemos, Flávio Zandoná fez aí uma solicitação para que o doutor Roslindo vá até a Câmara oportunamente, em data a ser agendada, para falar sobre saúde e sobre seus planos para a saúde. O que mais que nós tivemos lá? Tivemos também outras, a própria Dalgisa também já tinha, na sessão anterior, ela solicitou uma audiência
uma audiência pública quinta-feira agora para conversarmos os vereadores e população com a Sabesp. Então todo mundo está convidado, hein, pessoal? 9 horas da manhã, quinta-feira, a Sabesp estará lá com seus representantes, né? Com seus representantes lá na Câmara. E todo mundo pode participar. Está aberta a porta, lá é aberto todo mundo, é a casa do povo. Precisamos todos nós frequentarmos um pouquinho mais a Câmara Municipal. Ontem também nós comentamos a repercussão que teve o nosso requerimento com relação ao Horto Florestal, que é a intenção do governador Alckmin conceder ou vender áreas das florestas estaduais, que a gente acha um despautério, né? Comentamos, é um absurdo isso, né? Inclusive o Horto Florestal de Avaré, e madeireiras, o pessoal comercializa madeira, e imobiliárias andam todos de olho aí nessas áreas que podem ser disponibilizadas pelo governo Alckmin, que também acabou com a Banda Sinfônica de São Paulo, que é outra coisa que no Face aí está dando uma grande repercussão, e muita gente triste que foram despedidos todos os músicos há quase 30 anos que tem a Banda Sinfônica de São Paulo. E o seu governador, o senhor governador Alckmin, preferiu fechá-la por medidas de economia, ou sei lá, por quais razões, né? Falamos um pouquinho também das mudanças no programa Mais Médicos, que o governo Michel Temer tem que fazer, tudo visando a economia, viu, pessoal? Não é para melhorar, não, é para visar a economia. E um assunto que eu até comentei de passagem ontem, falei também na Palavra Livre, que é a volta de 500 mil pessoas, 500 mil famílias, melhor dizendo, ao Bolsa Família. E o Banco Mundial, isso não é dado assim, que saiu do além, não. O Banco Mundial que está afirmando, está aumentando a pobreza extrema no Brasil, viu, Tutanelli? Está voltando aquilo que era antes, 500 mil famílias, e a previsão que 3 milhões de famílias voltem à extrema pobreza, coisa que a gente tinha, de certa forma, superado até 2015, né? Agora, de 2016 a 2017, a coisa está degringolando novamente, em razão de tudo isso que a gente está vendo na economia e as decisões macroeconômicas que estão sendo tomadas, também microeconômicas, né, que são tomadas pelo atual governo. Então, para atender esse contingente de milhões de famílias que precisam do Bolsa Família, precisaria de pelo menos 33 bilhões de reais. Quem está falando isso não sou eu, não, é o Banco Mundial, pessoal, tá? Que é ligado à ONU aí, né? Então, um órgão extremamente respeitado. Obrigado ao Samuel Rodrigues de Campos, que já nos respondeu. Foi ele que nos perguntou sobre o Lago da Brabância e agradece aí a informação. A Marta Moreira também está com a gente, né? E a mensagem aqui do meu amigo Marcelo Nassif, ele passou um texto, e eu não sei porque acontece isso, sumiu aqui da nossa tela, não está aqui ao meu alcance. E como esse jornal é bem dinâmico, a gente tem que estar atento a tudo, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir mais os comentários aqui para que eu possa ver o que ele mandou. Senão eu vejo depois. Então estou só justificando aí para o Marcelo Nassif, que eu não estou conseguindo acessar o comentário dele aí. O Sebastião Cruz, lá do Instituto Federal, também entrou na nossa página. Por falar nisso, hoje, às 5 horas da tarde, o trio Parada Dura, né? Os 3 professores do Instituto Federal, o Daniel, o Anderson e a Camila, né? São 3 professores que fazem bons debates aí no rádio, né? Já estiveram aqui no jornal 60 Minutos, nas quartas-feiras, quando a gente estava afastado por uma questão eleitoral. A gente está ficando uns 3 meses afastados, e eles tocaram com muita maestria, são mestres, né? Tocaram com muita maestria um programa de debates aí, que volta hoje às 5 horas da tarde. Quem gosta aí de polêmica, quem gosta de uma análise bem pensada da política, da economia, sintonize aí a Cidadania hoje, 5 horas da tarde, 17 horas aí. São 13h28, voltamos a Brasília e vamos falar dele, do famoso horário de verão. Vamos lá.
O verão acaba no próximo domingo, dia 19 de fevereiro, quando os relógios deverão ser atrasados em 1 hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A medida, que está em vigor desde outubro do ano passado, tem como objetivo aproveitar melhor a luz solar durante o período do verão, além de estimular o uso consciente da energia elétrica. A previsão do governo é que o horário de verão deste ano resulte em uma economia de 147 milhões de reais, por causa da redução do uso de energia de termoelétricas. A mudança de horário é adotada no Brasil desde 1931 e visa proporcionar uma economia de energia para o país, com um menor consumo no horário de pico, pelo aproveitamento maior da luminosidade natural. Com isso, o uso de energia gerada por termoelétricas pode ser evitado, reduzindo o custo da geração de eletricidade. Da Agência Brasil em Brasília, Sabrina Craide. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaquid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 minutos. Cidadania FM. São 13h30, NT Chaveiro com a gente, 997611501, anote aí, 24 horas, hein, pessoal? Precisa de Chaveiro, 997611501. E se precisar de ressonância magnética, você tem lá na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Jô Silvestre continua governando olhando para o retrovisor. Opa, quem escreveu isso? Avaré Urgente, dizendo aí sobre isso. Demora na aquisição de massa asfáltica está irritando moradores. O pessoal está um pouquinho ansioso, né? Quer que resolva logo, mas está demorando essa questão da compra da massa asfáltica, como toda vez que faz uma licitação acaba dificultando. Enquanto a atual administração foca em criticar o ex-prefeito Coelho Novaes, as ruas da cidade estão tomadas por buracos. E agora a chuva amenizou, já não há mais desculpa a não botar a mão na massa aí. Há quase 50 dias, à frente da prefeitura, a equipe de Jô Silvestre ainda não conseguiu concluir a compra da massa asfáltica para corrigir o problema que vem dando muita dor de cabeça aos avarenses e turistas. Em nota enviada à imprensa, a prefeitura destaca que promoveu o pregão para a compra de massa asfáltica, tanto quente quanto fria, porém o departamento de licitação estaria realizando análise das propostas. O departamento de licitação faz análise jurídica das propostas, estão explicando aí por que está demorando tanto assim, né? E os trabalhos de recuperação das vias públicas serão iniciados primeiramente em áreas mais danificadas, e que seria o lógico realmente. Mesmo diante das ruas esburacadas, o que vem levando prejuízo à população, Jô Silvestre, prefeito municipal, pede a compreensão aí das pessoas, né? Ora, quando o buraco está na frente da sua garagem, viu? Quando você estoura um pneu, ou amortecedor, ou sei lá, a suspensão do seu carro num buraco, todo mundo fica bravo, né? Quando você passa como pedestre do lado e o carro passa lá, joga água no céu, né? Também você fica bravo. Então, precisa resolver logo essa questão, está demorando muito mesmo. A gente sabe que essa parte burocrática é complicada, né? E embora isso não justifique, até para falar a coisa corretamente, onde tem pavimentação por lajotas, eu passei em 2 ou 3 lugares que eles fizeram a correção. Eu vou citar até 2 que eu me recordo assim de memória. Um que nós solicitamos, que foi ali na esquina da Santa Catarina com a Tenente João Dias, que é exatamente onde fica a Casa da Agricultura. Ali tinha um buraco que estava aumentando dia a dia. Eu falei na segunda, na quarta eles taparam, corrigiram, ficou bom ali. E hoje, vindo lá da Câmara, eu passei numa esquina, deixa eu ver se eu lembro o nome, ali perto da escola, como é que chama aquela escola ali no Bairro Alto? Ali, aquela escola do Bairro Alto?
Vitor Lamparelli, quase que eu falei Passarelli, viu? Vitor Lamparelli, bem na esquina, quando você pega a Rua Bahia, tinha um buraco feio também. Hoje está devidamente corrigido. Então a gente gosta de falar aí os dois lados. Com relação a governar pelo retrovisor, segundo o Marcelinho no blog Avaré Urgente, o João Silvestre afirmou em um release à imprensa que os problemas vivenciados pela população, saúde, educação e coleta de lixo seria devido à frota de veículos municipais sucateados. 287 veículos compõem a frota, só 100 estão operando. E está dizendo que é reflexo do descuido, descaso de administrações anteriores com os bens do patrimônio público, e faz uma série de comentários aí a respeito. Realmente a frota é um problema crônico em razão de uma série de dificuldades aí, né? Não dá para justificar que esteja tão sucateado. Então, houve falha na administração anterior? Claro que houve falha. Vamos ver se essa gestão também faz a sua lição de casa, né? A partir do momento que tenha condições de adquirir novos veículos, e vamos ver se a manutenção será adequada, né? Porque o problema é esse. E segundo foi falado até pelo vereador Barreto ontem na Câmara, uma ambulância anda na média 600 km por dia, viu, Tonelli? Se multiplicar por 30 ou por 25 ou 30 por aí, dá de quase 18 mil quilômetros por mês. Você imagina uma ambulância que roda 6 meses, né? Tem que ter uma manutenção muito certinha, senão já fica sucateada rapidinho. Vou abrir aqui o Jornal do Cunhê para dar uma olhadinha nas manchetes, nas notícias principais. 13 horas e 35 minutos. Vereador reclama da postura de coordenadora do PS. Quem reclamou foi o Jairinho da Paineira. Ficamos sabendo, ele até contou para a gente, que esteve lá juntamente com Flávio Zandoná para ver aí, enfim, algumas reivindicações de pessoas que o abordaram com relação ao pronto-socorro. Parece que não foi bem recebido lá, viu? Mais uma vez, a coordenadora do pronto-socorro, Andressa Machado, está no centro das atenções. Ela é filha do secretário Roslindo Wilson Machado. Durante a última sessão de Câmara, que foi ontem, o segundo secretário da mesa, Jairinho da Paineiras, afirmou que visitou o pronto-socorro durante o último final de semana e, para sua surpresa, foi advertido pela coordenadora, Andressa Machado, que essas visitas só devem mesmo acontecer aos sábados e domingos. Ele falou que esteve no pronto-socorro, o Jairinho, juntamente com o Flávio Zandoná, e a coordenadora do local, Andressa Machado, nos disse para que não fôssemos ao local nos dias de semana, porque é muito corrido o dia de semana. Isso é absurdo, eu irei lá sempre que for requisitado. O Jairinho lembrou que um vereador não pode ser cerceado em seu direito de fiscalizar locais públicos. Já a vereadora Maria Alva Biazon também comentou o fato e classificou o caso como absurdo. E daí o jornal faz aí alguns comentários a respeito que não é a primeira vez. Na verdade, tem que abaixar a adrenalina, né, viu, Titonelli? Quem é coordenador tem que primeiro ser quase que um magistrado, né? Tem que pegar, matar a bola no peito, botar no chão e conversar. Não adianta se estressar, né? Tem que ter personalidade para ser coordenador ou coordenadora, tem que ter esses cuidados, senão toda vez vai o jornal, vai fazer críticas. Eu acho que não tem aquela coisa, sabe quem manda aqui? Não tem isso, viu? Ali é um espaço público e todo respeito aos usuários e também, no caso, os vereadores, que foram lá com boa intenção. Ninguém vai lá para fiscalizar, para só pegar no pé, e vão lá para justamente atender quem pediu para que eles fossem, né? Como às vezes também houve crítica lá na Câmara, esse negócio de fazer muito requerimento, indicação, aí, indicação para buraco na rua. Chega o cidadão, pede para o vereador, olha, gostaria que você fizesse o requerimento, que o mato está alto, que o buraco está grande. E naturalmente o vereador vai acabar fazendo, né? É lógico que a gente dá prioridade para aqueles casos quando tem muito buraco na rua, muito mato nos terrenos, e a gente dá prioridade para aqueles casos, digamos, mais sérios, mais graves. Saque do Fundo de Garantia por tempo de serviço inativo começa em 10 de março,
segundo aqui o Jornal do Cunheiro, já divulgamos isso também. Vereadores se mostram contrários à realização do carnaval, foi isso que nós comentamos também. O prefeito já descumpre promessa de campanha, está dizendo aqui o Jornal do Cunheiro. Vamos ver qual promessa que não cumpriu ou que descumpriu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pagamento dos servidores em dia. A matéria do jornal A Comarca. Segundo o estatuto, o pagamento tem que ser feito até o 5º dia útil, fato que não vem ocorrendo. Está programado para dia 25, né? O pagamento, me parece, né? Do servidor municipal, né? 20 dias de atraso, né? A situação financeira da prefeitura é caótica, todo mundo admite isso. Isso precisa ser corrigido, né? Então, por isso tem que ter bom senso naquilo que vai ser, onde vai ser gasto prioritariamente os recursos municipais. E carnaval não é prioridade, até prova em contrário, né? Obrigado a Ilza Antônia Brasil, está lá em Sorocaba, né, Ilza? Obrigado aí pela sua constante audiência. Um abraço para o Luiz Moraes. O Samuel mandou mais uma informação aqui para a gente, deixa eu dar uma olhadinha. Algum projeto na continuidade da retirada dos moradores da Biquinha, dando a eles melhores condições de moradia. Foi retirado boa parte dos moradores, ficou de fazer a captação da chuva e uma praça na área municipal e plantação de árvores nas áreas da linha da FEPASA. Muita coisa disso não foi nada feito, né? Vamos anotar aqui o seu comentário, né? E daremos aí encaminhamento a essas reivindicações também. São 13 horas e 41 minutos, direto de Brasília, mais Nacional Informa. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Governo Fluminense paga salários de servidores da educação e segurança. Relatório será lido hoje na CCJ sobre a indicação de Alexandre de Moraes ao Supremo. Nacional Informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O governo do Rio de Janeiro deposita hoje os salários integrais de janeiro dos servidores da educação, segurança e administração penitenciária, além dos bombeiros. No caso dos servidores da educação, será depositado o valor apenas para os ativos. Para os demais setores, serão beneficiados também os aposentados e pensionistas. Ao todo, serão depositados R$ 920 milhões. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado se reúne hoje para a leitura do relatório do senador Eduardo Braga sobre a indicação de Alexandre de Moraes para ministro do Supremo Tribunal Federal. A repórter Priscila Mazenotti acompanha e tem os detalhes. O senador Eduardo Braga é o relator da indicação de Alexandre de Moraes à vaga deixada por Teoriza Vaz do Supremo Tribunal Federal. Ele vai fazer a leitura desse relatório logo mais aqui na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A previsão é de que haja um pedido de vista coletivo e de que a sabatina de Alexandre de Moraes ocorra na próxima quarta-feira, dia 22. Tanto o presidente da Casa, Eunice Oliveira, quanto o presidente da CCJ, Edson Lobão, tem pressa em resolver esse assunto e dizem que essa questão não vai ficar para depois do Carnaval, ou seja, será resolvida na própria CCJ e em plenário, porque o nome de Alexandre de Moraes precisa passar por votação em plenário na próxima semana. De Brasília, Priscila Mazenotti. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a interdição do Parque Jacques Cousteau após encontrar um macaco morto no local. Foram coletadas amostras de material biológico para analisar se o animal tinha febre amarela. Este é o terceiro macaco encontrado morto em Belo Horizonte. O parque fica no bairro Betânica, na região oeste da capital mineira. Os Estados Unidos anunciaram a adoção de uma série de sanções financeiras contra o vice-presidente da Venezuela, Tarek El Aissami, acusado pelo país de ser traficante de drogas internacionais. De acordo com o Tesouro americano, El Aissami facilitou a distribuição de drogas na Venezuela, controlando a decolagem de aviões de uma base aérea do país e os portos. Edição Paulo de Castro, apresentação Dilson Santa Fé, com trabalhos técnicos de Rafael Tomás. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção
Produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos com Ernesto Albuquerque. São 13h43, um assunto que incomodou muita gente e a gente também, né? A questão da censura feita à Folha de São Paulo e ao jornal O Globo a respeito aí das matérias, inclusive dos diálogos, né, do celular na época primeira-dama, não, na verdade ela era esposa do vice-presidente da República, agora presidente, Michel Temer, né, Marcela Temer, e houve uma decisão judicial a pedido do governo federal de que não fosse divulgado nada a respeito disso. Isso aconteceu com relação à Folha de São Paulo e também aconteceu com relação ao jornal O Globo. E o UOL traz aqui na primeira página, né, que censura a Folha é inconstitucional, porque a Justiça proibiu a reportagem. O episódio revela a ascensão de subchefe e o outro articulista disse que a censura foi ridícula. Eu acho que eu imaginava que não tinha mais censura no Brasil, viu, Titonelli? Então proibiram e isso deu uma repercussão muito ruim. O blog chamado The Intercept publicou todas as matérias mostrando se havia razão ou não para as censuras, nunca há razão para a censura, e dessa maneira pegou muito mal para o presidente Michel Temer essa verdadeira censura aos dois importantes jornais brasileiros. Voltando aqui um pouquinho à cidade, deixa eu dar uma olhadinha aqui no jornal O Victoriano. Alvarense participa do reality Pesadelo na Cozinha. Que beleza, hein? Frota sucateada vem prejudicando vários setores. Caderno divulga calendário de saque das contas inativas. Bruna Caran apresentará o CD Multi-Alma para o público paulistano. Bruna Caran que está com tudo aí, está até na novela, não sei se é a novela das 6, acho que é das 6, se não me engano, né? Ela está participando como artista aí. Tá aí, parabéns, boa sorte na carreira, com certeza. São 13h45. Vamos a mais informações aqui para vocês dentro do nosso 60 minutos. Algumas manchetes. Forças Armadas reforçarão segurança no Rio até o mês de março. Temer atende a pedido do Estado para que tropas façam o trabalho de 12 batalhões e atuem em 50 locais. Governo quer regras duras para greve de servidores. Depois das paralisações de PMs, o presidente Michel Temer decidiu apoiar projeto do senador Aloysio Ferreira, do PSDB de São Paulo, que regulamente a lei de greve de servidores. Entre outros pontos, o texto exige a manutenção em atividade de 50% a 80% do total de funcionários. O Planalto quer punir os que impedirem o trabalho de quem não aderir à greve. E Temer disse que só admitirá ministro que virar réu. Se for indiciado, ele não vai admitir, só se virar réu. Após ser criticado por dar status de ministro e for o privilegiado a Moreira Franco, o presidente Michel Temer prometeu demitir ministro que virar réu na Lava Jato. Com a demora na tramitação de processos, essa atitude, porém, acabará protegendo investigados pela operação. O estudo mostra que inquéritos encerrados em 2015 tramitaram 648 dias no STF. Então, está jogando para o fim do seu governo, então não vai demitir absolutamente ninguém. Quer dizer, é um jogo de palavra realmente complicado, né? O juiz da Lava Jato passa a usar escolta, responsável pelo desdobramento da Operação Lava Jato no Rio. O juiz federal Marcelo da Costa Bretas passou a andar com escolta e carro blindado. Pessoas teriam buscado informações sobre a rotina dele. É a dura vida de juiz no Brasil também. Saque de conta do Fundo de Garantia começa em 10 de março. E o saque do saldo das contas inativas do Fundo de Garantia deve começar em 10 de março. Para orientar os 10 milhões de brasileiros que têm direito à retirada, a Caixa Econômica Federal vai abrir canal de consultas a partir do próximo sábado.
O calendário dos saques deve ter como base o mês de aniversário dos trabalhadores, que será anunciado hoje pelo presidente Michel Temer. E a sequência de matérias sobre Grandes Sertões Veredas continua aí, a terceira matéria hoje, mostrando como está hoje a ambientação local que se baseou aí para apresentar o clássico, para escrever o clássico da literatura brasileira, Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa. Interessante essas publicações. Heineken compra a Skin e a Devassa por 2,2 bilhões. Aí, ó. Quando o Vicente Mateus disse que agradecia a Brahma aliás, agradecia a Antártica pelas Brahma que mandou lá para o Corinthians, viu? Ele foi visionário, ele adivinhou o futuro. Agora é tudo a mesma coisa, viu? Virou tudo Ambev, né? O Inbev, né? Na verdade. Bovespa atinge maior nível em 5 anos. No Palmeiras, Crefisa remete à era Parmalat. Tá aí o Palmeiras com tudo. Diz que o Palmeiras montou um time que parecia o Chelsea, mas para jogar contra o Ituano não deu certo, viu? Cadê o Chelsea, né? Quer dizer que o Chelsea perdeu para o Corinthians também na final lá em Tóquio. Lembra? Pois é, né? Drama dos refugiados. Na Europa, sem os pais. Só na Sérvia há 3.100 imigrantes menores de idade. Desses, cerca de 1.000 têm menos de 6 anos e 747 viajam sem os pais. Já pensou? Que coisa, não? E o Cef, de 10 anos, deixou o Paquistão com um primo de 14. Os dois tentam obter status de refugiados na Europa. Enquanto esperam, jogam cricket com meninos afegãos na mesma situação. Os pais dessas crianças venderam tudo o que tinham e os colocaram no caminho da Europa para salvar a família, explica o representante do Unicef na Sérvia, Michel Senlo. Agora eles não podem entrar na Europa, não conseguem se integrar e não podem voltar. Mas que coisa terrível, não? As crianças viajando sozinhas para a Europa e lá não se encontra uma solução para a situação delas. São 13 horas e 50 minutos, temos ainda mais informações. Vamos às últimas manchetes aqui do site UOL. Saque de contas inativas, já falei isso, começa dia 10 de março, a manchete do UOL. Ministério Público Federal do Rio denuncia Cabral por 184 crimes. Tá mal no pedaço aí o Sérgio Cabral. Ex-primeira-dama e outras 9 pessoas também foram denunciadas. E ele passou mal, o Cabral, e foi atendido numa UPA. Está em Bangu, né? Bangu 8, me parece, com essas denúncias de 184 crimes, né? Não pode passar bem, não, tem que passar mal, mas também fez por merecer. CCJ do Senado vai ouvir o Alexandre de Moraes na próxima terça-feira. Que coisa, não? Vamos ter Alexandre de Moraes como presidente do STF. Pois é. O ex-ministro da Justiça de Temer será sabatinado pelos senadores. A maior parte dessa comissão investigada na Lava Jato, que vai ser, eles vão analisar, vão julgar o Alexandre de Moraes, depois o Alexandre de Moraes no STF vai julgar esses senadores. Pode? Pois é, né? Dória é proibido de cobrir grafite sem consultar Conselho de Cultura. A justiça agindo aí. Marginal registra a primeira morte após aumento de velocidades. Acidentes já aconteceram, essa é a primeira morte. Ex-deputado federal e outros 154 PM são indiciados lá no Espírito Santo. Conselhão vai propor que imposto seja pago sobre valor agregado. É um conselho escolhido aí, na verdade, pelo presidente Michel Temer. São algumas das informações. Eu tenho ainda mais notícias direto de Brasília. Está diminuindo a contratação de pessoas aqui no Brasil que são migrantes, né, que vieram de outros países, e também de refugiados. Vamos lá.
Imigrantes e refugiados estão tendo mais dificuldades para encontrar emprego na cidade de São Paulo. Levantamento da Missão Paz, organização da Igreja Católica que atende essa população na região central da cidade, mostra que caiu a contratação dos estrangeiros. Em 2016, foram empregados por intermédio da missão, que aproxima as empresas dos imigrantes e refugiados, 371 pessoas, 21,70% dos 1.700 que participaram das palestras interculturais oferecidas pela entidade. A participação nas conferências é o primeiro passo para ser incluído nas ações oferecidas pela organização. O número é inferior aos 1.473 empregados em 2015, que representam 56,6% dos 2.600 que assistiram às palestras. Missão Paz atribui a queda nas contratações à crise econômica e admite que... Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. Os times escolhidos estão... Obrigado ao Ferrari e Dona Área, que também entraram aí na nossa página. Tá tendo problema nessas vinhetas da EBC. Vamos reclamar para a EBC, né? Tem que fazer a cabeça e o pé, é isso, né, Dona? Cabeça e o pé. Esse é um termo técnico. Quando você pega... colocar músicas no nosso sistema aí, ou mesmo vinhetas, né? Então, aí tá vindo com alguma falha da EBC. Vamos agradecer as pessoas que acessaram a nossa página aqui. Vamos dar uma olhadinha. Tem o Ferrari, que eu já mandei um abraço. Fala o nome de todo mundo. Samuel, lá de São Paulo. Rodrigues de Campos também, né? O Sandro de Oliveira Cunha. Tem mais gente ainda. Vamos mandar um abraço pro Marcelo Nassif também, que acessou no comecinho do programa. A Ilza Antônio Brasil e o Luiz Moraes estão lá em Sorocaba. A Sol Queiroz, que eu acho que está em Sorocaba também. E da audiência total em Sorocaba, Titonelli. E da Maria Cruz Medalha, o Hélio Pereira, que sempre está nos ouvindo. A Nilza dos Santos também, que todo dia está nos acompanhando. A Marta Moreira, a Cris Faria da Costa, que está lá em Cerqueira. A Suzy Bonan também está sempre acompanhando o nosso trabalho aí. Tem mais gente ainda, o Edilson Pereira. São basicamente esses amigos aí que nos acompanham. E vamos então, nós vamos deixar gravado esse vídeo, inclusive no Facebook, e até à noite mais pessoas poderão acompanhar as notícias do dia também na nossa página. E são várias páginas que a gente tem, também na página da Rádio Cidadania FM Avaré, São Paulo. Vamos à última Nacional Informa e depois, na sequência, o História Hoje, falando do massacre de São Valentim. Podemos colocar as duas matérias em seguida, eu já me despeço. Boa tarde a todos, amanhã estarei de volta aqui nos 60 Minutos. Tchauzinho para todos aí. Nacional Informa, o Brasil interligado pela notícia. Banco Mundial aponta que crise pode levar 3,5 milhões de brasileiros de volta à pobreza. Supremo dá 30 dias para que União e Rio realizem acordo financeiro. Nacional Informa, um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu prazo de 30 dias para que o governo federal e o estado do Rio de Janeiro viabilizem as mudanças legislativas para acelerar a implementação do acordo assinado com a União para receber ajuda financeira. De acordo com a decisão de Fux, em 30 dias o governo federal e o estado do Rio de Janeiro vão voltar à mesa de negociações. Até a próxima reunião, todas as decisões judiciais sobre o acordo deverão ser tomadas pelo Supremo. Quem tem conta inativa no FGTS vai saber hoje o calendário para sacar o dinheiro. Os detalhes com a repórter Daniela Soares. O cronograma para saque de contas inativas do FGTS será divulgado logo mais às 11 horas. Para evitar tumulto nas agências da Caixa Econômica Federal, o calendário será de acordo com a data de nascimento do beneficiário. A ideia do governo é agrupar os meses de aniversário. Por exemplo, quem nasceu em janeiro e fevereiro poderá sacar na mesma época e assim por diante. O anúncio para saque das contas inativas foi feito no fim do ano passado pelo presidente Michel Temer. O objetivo era injetar dinheiro e aquecer a economia. Podem ser sacados sem limite por pessoa os valores de contas encerradas até 30
31 de dezembro de 2015. Uma conta inativa do FGTS é um valor que não são feitos novos depósitos do empregador porque o contrato de trabalho foi encerrado. Em casos, por exemplo, de pedidos de demissão ou de demissão por justa causa. Pela regra anterior, o brasileiro só poderia sacar esse dinheiro após 3 anos do encerramento do contrato e caso ainda estivesse desempregado ou trabalhando sem carteira assinada. De Brasília, Daniele Soares. A crise econômica poderá levar mais de 3,5 milhões de brasileiros para abaixo da linha de pobreza até o fim do ano. A estimativa é do Banco Mundial, que divulgou estudo referente ao impacto da recessão sobre o nível de renda do brasileiro. A projeção considera que a economia encolherá 1% no segundo semestre de 2016 e no primeiro semestre deste ano. O Conselho de Segurança da ONU condenou por unanimidade o teste norte-coreano em reunião de emergência e pediu aos países membros que redobrem os esforços para que as sanções impostas à Coreia do Norte sejam aplicadas. Em nota, o Conselho lamenta que a Coreia do Norte esteja destinando recursos para esse tipo de atividade em detrimento das grandes necessidades de seus cidadãos. A Rússia e a China também condenaram os testes norte-coreanos. Edição Paulo de Castro. Apresentação José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos Rafael Tomás. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. No dia 14 de fevereiro de 1929, a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, testemunhou um dos acontecimentos mais cruéis do mundo do crime daquela época. O massacre de São Valentim. O nome da chacina foi o conflito entre os gangsters pelo controle de álcool durante a vigência da lei seca. De janeiro de 1920 a dezembro de 1933, a produção, transporte e a venda de álcool eram proibidos nos Estados Unidos. Na clandestinidade, Al Capone era o principal distribuidor de bebidas alcoólicas na parte sul de Chicago. Outro infrator, na região norte da cidade, Damian Moran, contrabandeava o álcool. Por ordem de Capone, seus capangas disfarçados simularam uma entrega de mercadoria à quadrilha rival. Era um ardil. Manhã de 14 de fevereiro, data equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil. Os membros da gangue de Moran estavam reunidos numa garagem na parte norte de Chicago. Eles foram atraídos pela promessa de venda de uísque roubado por um bom preço. Às 10h30, informantes de Capone confirmaram aos pistoleiros a presença do grupo naquele local. Em pouco tempo, estacionou um carro que havia sido roubado da polícia. Saltaram 2 homens disfarçados de policiais e mais 2 com roupas comuns. Caracterizados de homens da lei, invadiram o local e ordenaram que a gangue ficasse contra a parede. Depois de revistados, sinalizaram aos outros 2 a paisana que abrissem fogo. As rajadas das submetralhadoras Thompson fuzilaram o bando de Moran. As atividades ilegais de Al Capone eram estimadas em $60 milhões por ano. Entretanto, ele queria consolidar o controle da cidade, eliminando Moran. Quando a polícia chegou ao local dos assassinatos, encontraram uma vítima ainda com vida, que se recusou a dizer quem havia realizado o ataque. Moran não estava lá, mas o massacre transformou Al Capone no inimigo número 1. História Hoje, edição Patrícia Leite, apresentação Gilson Santander. Sonoplastia, Messias Melo. Cidadania FM, 60 minutos. Acabou. Tchau para vocês. Amanhã de volta aqui. Contamos com a audiência de vocês, tá bom? Tchau.